Hoje à noite nós vamos estar refletindo, pensando nessa ideia, missões como um chamado de Deus. Nós vimos isso, missões como a nossa tarefa, a nossa missão, aquilo que Deus nos deu. E hoje nós vamos ver missões de casa em casa. E no boletim de vocês tem vários textos da palavra de Deus que fazem uma referência sobre a igreja que se reunia em grupos pequenos, em células, nas casas. Atos 2, de 42 a 47 é o texto mais conhecido que fala a respeito da expansão da igreja. Atos 5, 42, há uma palavra de Pedro e também dos apóstolos que ensinavam no templo e de casa em casa. Agora abre aí a sua Bíblia, Atos 20. Atos 20. Atos 20, versículo 20, diz assim: sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Desculpa, estou lendo o texto errado. Atos 20, 20. Estava lendo 30. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, dizendo que ele ensinou tudo que foi proveitoso, ele pregou publicamente e também de casa em casa. Agora, Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Colossenses 4, 15. Nós encontramos ali, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. A igreja que se reúne em sua casa. Filemão, capítulo 1, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. E o último texto, Romanos, capítulo 16, versículos de 3 a 5. Romanos capítulo 16, versículos de 3 a 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Irmãos, são alguns textos que nós encontramos na palavra de Deus, e eu peguei especificamente os textos com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo sempre foi considerado por nós, por todos nós, críticos, teólogos e também por nós cristãos, crentes no Senhor Jesus, como o primeiro grande missionário após Jesus. Depois de Jesus Cristo, Paulo foi considerado assim o maior de todos os missionários, porque ele viajou vários lugares, e aonde ele ia, ele anunciava as verdades do Evangelho. E o interessante é que Paulo ele tinha um costume de muitas vezes ir em determinados lugares, e quando aqueles lugares, aquelas cidades possuíam assim uma sinagoga, no sábado, que era a reunião normal
da sinagoga dos judeus, ele ia até aquela sinagoga e ali ele então falava a respeito de Jesus. Ele pegava os textos das Escrituras Sagradas do Velho Testamento e fazia uma referência apontando para Jesus Cristo. E muitas pessoas que ouviam Paulo nas sinagogas, elas criam em Jesus, mas muitos não criam. Muitos queriam matar Paulo, muitos queriam prender Paulo. E aí o que acontecia? Muitas vezes Paulo era convidado para estar com alguns irmãos nas suas casas. E nas casas desses irmãos, Paulo também continuava anunciando o Evangelho. A igreja, antes de nós termos a ideia da igreja como uma estrutura de um templo para poder se reunir, a igreja de Jerusalém, ela não tinha uma sede. Ela não tinha um templo, uma igreja cristã em Jerusalém, não tinha. Usava-se o templo que fora reconstruído por Herodes para os cultos ao Senhor. Mas, na realidade, todas aquelas pessoas que foram evangelizadas, que conheceram Jesus, que aceitaram Jesus, elas se reuniam nas casas. Atos capítulo 2, de 42 a 47, fala exatamente sobre isso. E nas casas e no templo, eles se reuniam. Pensa, irmãos, a igreja não tinha um espaço. Quando Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou, o texto nos diz quantas pessoas tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Quase 3.000, alguns dizem mais de 3.000 almas. E aí eu pergunto para vocês, eles tinham espaço para esses 3.000? Não tinham. E eles se reuniam aonde? Eram grupos menores que se reuniam nas casas. A palavra nos diz que eles compartilhavam a doutrina dos apóstolos, repartiam o pão, cumpriam as ordenanças, porque esses 3.000 também foram batizados. Depois eles cumpriam as ordenanças da ceia, e eles estavam juntos em oração, em comunhão. Então, a partir desses textos que fiz uma referência e coloquei no esboço, no boletim que vocês têm, nós podemos entender que a igreja fazia missões também de casa em casa. E é o que nós chamamos hoje de PGM. Nós, os batistas, adotamos um termo, chamamos de PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, que nada mais é do que célula. A ideia da célula e a ideia do PGM é a mesma. É a mesma. E aí então nós precisamos entender que essas reuniões que aconteciam de casa em casa, nesses grupos pequenos, missionários, elas trouxeram algumas concepções e alguns conceitos para nós. Por exemplo, eu quero deixar claro aqui o que é uma célula, ou o que é um pequeno grupo multiplicador. A célula, ela é a igreja que se reúne nos domingos, aqui, e se reúne também durante a semana, nas casas, com o objetivo de evangelizar, confraternizar, edificar e servir. A célula é uma estratégia eficaz de evangelização, de discipulado, de pastoreio, e não um sistema de governo da igreja. São grupos que se reúnem nos lares, nas escolas, nas empresas, no trabalho, gerando vida e desempenhando um papel de grande importância para alcançar pessoas para Jesus. É nesse sentido que nós entendemos que a igreja do Senhor Jesus, ela se reúne para poder estar proclamando o Evangelho, vivendo vida na vida. O grupo que busca ser uma comunidade, um relacionamento que é muito mais importante. Os relacionamentos são mais importantes muitas vezes do que as reuniões, do que aquilo que acontece na célula.
Eu me lembro de uma vez quando estive na minha célula, quando eu era de Morada de Camburi, nós estávamos ali na nossa célula em Jardim Camburi, de um momento muito marcante na vida da nossa célula. Nós tínhamos mais ou menos umas 10 pessoas que participavam dessa célula. Toda semana nós nos reunimos, toda terça-feira. E aí, numa terça-feira, quando nós chegamos para nos reunir, uma das irmãzinhas que fazia parte da nossa célula, ela então começou no momento do compartilhar, ela começou a chorar, e ela começou a abrir o coração e a dizer que a vida dela estava uma desgraça, que a vida dela estava uma derrota só. Havia um problema no casamento dela, ela ia se separar, o marido não queria mais ficar com ela já tinha 3 filhos, uma situação complicada. E naquele dia, eu não era o líder da célula, eu participava da célula, tinha um líder, eu era o pastor que coordenava as células, mas estava ali participando. Naquele dia, quem iria ministrar o estudo, porque na célula, no pequeno grupo, a gente estuda a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, quem iria ministrar o estudo era eu. Só que diante do que estava acontecendo, o que eu fiz? Eu peguei o meu estudo, que estava tudo preparadinho, tudo certinho, eu guardei e nós nos reunimos em oração em torno daquela irmã, da necessidade dela, da dor que ela estava passando. Nós nos sensibilizamos com aquilo porque os relacionamentos são muito importantes nesse momento. E nós deixamos então que o Espírito Santo de Deus tratasse na vida dela, no coração dela. E continuamos não só naquele dia, mas durante toda a semana e por vários meses, orando, intercedendo, ligando para ela, se preocupando com ela, visitando aquela irmã. E o que aconteceu? Para a glória e honra do Senhor, 3 meses depois, ela e o marido reataram. Eles tiveram então, podemos dizer assim, um encontro que mudou a história deles. Aquele homem se entregou a Jesus, aquele homem mudou as suas atitudes, aquele homem mudou o caminho em que ele estava seguindo, e hoje eles permanecem casados, e eles têm mais uma filha. Depois desse encontro, depois de terem reatado, depois de Deus ter restaurado o casamento deles, eles tiveram mais um filho, uma filha, e deram o nome de Vitória. Vitória, porque foi uma vitória alcançada na vida daquele casal. Então é um lugar onde os relacionamentos são valorizados, é um lugar que visa a edificação das pessoas, dos crentes. O foco é o evangelismo, mas também o foco é a edificação de cada um, o crescimento. Ela tem um lugar e um horário definido para que possa facilitar o encontro. É isso, irmão. Não existe nenhum mover mágico. Não existe nenhuma coisa que vai contra as nossas doutrinas, porque reunir de casa em casa é bíblico, está aqui. E a palavra nos ensina isso. E a igreja que se reunia de casa em casa, e a igreja que estava na casa de Ninfa, e a igreja que estava na casa de Priscila, de Áquila, era a igreja. Somos nós. Aqui nós somos uma junção coletiva de muitas famílias, muitos pequenos grupos, muitas células que futuramente vão nascer. Mas é ali naquela semana que a igreja, uma porção pequena da igreja está ali. É o DNA da igreja que está ali, da igreja do Senhor. Nós não deixamos de ser igreja. Aqui é o templo, porque a igreja somos nós, que conhecemos, que experimentamos Jesus. Mas existem algumas coisas que são muito importantes para nós podermos nos ater e nos lembrar. Os pequenos grupos ou as células não sobrevivem quando as funções substituem Jesus. Se Jesus não fizer parte daquele pequeno grupo, daquela célula, ele não vai subsistir. Vai ser apenas um ponto de encontro social de amigos. Ele não vai ter direcionamento, ele não vai ter multiplicação, ele não vai ter discipulado, ele não vai ter acompanhamento e edificação. Tudo o que acontece na vida do pequeno grupo ou da célula é por causa de Jesus. Ele tem que estar presente.
O Espírito Santo de Deus precisa estar presente. E como que o Espírito Santo de Deus vai estar presente? Quando ele está presente na minha vida, quando ele está presente na sua vida. Vocês se lembram do texto de Efésios que diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus e ele passa a morar em nós? É o Espírito Santo de Deus, é o Deus que habita em nós. E esse mover do Espírito Santo na minha vida, produzindo em mim o fruto do Espírito, vai fazer com que então Jesus seja proeminente dentro do meu pequeno grupo. Somente quando Jesus é o centro, é que o pequeno grupo ou a célula alcança o seu potencial, e podemos dizer que ele é verdadeiro. A célula permite que a igreja aumente a sua influência, a sua presença na sociedade. Porque ela pode estar em lugares que muitas vezes nós não podemos ir, não podemos alcançar. O que eu acho bacana dos pequenos grupos e das células é que eles não têm limite geográfico. Quando eu era coordenador de pequenos grupos de células na igreja onde eu trabalhei, o que acontecia? Hoje na nossa igreja, é membro da nossa igreja hoje, mas ele fez parte da nossa célula do pequeno grupo que funcionou lá em Santa Teresa. Eram membros da nossa igreja, mas que trabalhavam em Santa Teresa e moravam em Santa Teresa, mas nos finais de semana estavam aqui. E aí eles tinham um encontro lá, toda semana. 2 casais da igreja se reuniam, convidavam os amigos, participavam. Não existe limite geográfico. E a palavra de Deus era pregada, era ensinada. Muitas pessoas conheceram Jesus lá através desses irmãos. Então, uma das coisas que me chama a atenção é que o pequeno grupo ou a célula pode influenciar na sociedade. Ela pode ir a lugares onde nós não vamos, onde não temos condições. Ela pode nascer em lugares muitas vezes que são inacessíveis para a igreja. Para a gente chegar lá como igreja é inacessível. Igreja que eu falo grande grupo. Mas como um pequeno grupo é possível. Célula não é um ministério que torna uma parte de nossa vida. Ela está centrada em Cristo e tudo o que fazemos se dá em função de cumprir o ID de Jesus. Então, já que nós vemos que reunir-se de casa em casa, e apenas a gente adotou um nome da ideia de célula ou pequeno grupo multiplicador, que assim seja, né? Ele é apenas um nome, mas que fala de um motivo, que ele fala de uma atitude, né, de uma decisão de reunir-se semanalmente de casa em casa. Quais são os objetivos? Por que a gente então se reúne? O que vai acontecer durante a semana? O que vai acontecer lá, de repente, na minha célula durante a semana? Primeira coisa que a célula trabalha é comunhão. Desenvolve uma vida compartilhada, alvos comuns e aliança mútua. A comunhão, a verdadeira comunhão do povo de Deus, retira as impurezas. A verdadeira comunhão, ela mata os germes. Assim como o nosso sangue tem o poder para retirar as impurezas do nosso organismo, a vida de Deus circulando nos membros, nos seus membros, nos membros da igreja, do corpo de Cristo, e que se reúnem toda semana em grupos pequenos, mata assim estes germes e retira as impurezas. A comunhão traz energia, ainda que a forma e o estilo da comunhão possam variar. O crente em Cristo vai experimentar um energizar por parte dos outros irmãos. Irmãos, quantas vezes eu chegava, em vários momentos, e eu percebia na nossa reunião de célula, pessoas que chegavam cansadas, abatidas, teve um dia difícil no trabalho, e quando chegava ali naquele momento, e elas estavam ali, e aí então o calor humano, aquele acolhimento que acontecia, as pessoas que começavam a se envolver, então o que acontecia? Elas eram energizadas, elas saíam da reunião recarregadas, reabastecidas, para poder estar continuando a sua vida. A comunhão mantém a temperatura, ou seja, ela mantém o povo de Deus ligado um ao outro e ligado também em Jesus. Então, um dos primeiros objetivos dos grupos pequenos ou das células é
a comunhão. Um outro objetivo é a edificação. Ela oferece um ambiente para o crescimento espiritual, para o aprendizado prático de disciplina e amor. Através de quê? De ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé é o primeiro elemento, ou elemento primário para a nossa conversão em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém possa se gloriar. Então a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, se torna um elemento para a conversão, para aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Mas para aqueles que já são crentes em Cristo, a fé então ela é exercitada e ela é trabalhada de tal forma que você vai crescer espiritualmente e você vai se desenvolver. Por isso que há edificação. Todas as pessoas que vão até ali, todas as pessoas que participam são edificadas. Quer sejam elas crentes ou não, elas recebem uma palavra, a palavra de Deus para o coração e para a vida. Mas um outro objetivo também dos pequenos grupos, dos grupos pequenos ou das células, é o evangelismo, missões. É nós entendermos que é uma responsabilidade de cada um, nós estarmos evangelizando, convidando amigos, pessoas, testemunhando de Cristo para eles e levando-os até o nosso grupo para participar. E ali o que acontece? Ali, aqueles que estão ali sendo evangelizados, e os novos convertidos, no nosso grupo pequeno, irmãos, eles recebem alimento, porque ele precisa de uma alimentação equilibrada. Quando uma pessoa, ela se converte a Cristo, é como se ela nascesse de novo. Então pensa num bebê. Nasceu um bebê. Primeira comida do bebê: churrasco, picanha, feijão tropeiro, macarrão, vinagrete. É isso que você vai dar para o bebê? É óbvio que não. O primeiro alimento do bebê é o leite materno. É aquele alimento equilibrado, aquele alimento balanceado, e conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se tornando já um menino, uma menina, né, vai crescendo, aí ele vai começando a comer coisas mais com sustância. Uma papinha, depois um feijão daquele bem gostosinho, né, bem cheio de carocinho mesmo, bem temperado, feijão, arroz, um ovo frito, uma salada de alface e de tomate. É top isso, né? Eu me amarrava em comer isso quando minha mãe fazia. Feijão, arroz, ovo frito, salada de alface e tomate. Gostoso demais. Mas eu só consegui comer isso depois que eu já estava maiorzinho. Então, o novo convertido, aquele que conheceu Jesus, quer seja na igreja, quer seja na célula, no pequeno grupo, ele precisa de uma alimentação balanceada, equilibrada. E ali naquele grupo ele vai encontrar isso também. Porque é o grupo que vai dar apoio, é o grupo que vai acompanhá-lo nos seus primeiros passos. E é claro que depois também vai trazê-lo para as nossas classes de treinamento, e ele vai ser assim, acompanhado pelos professores, por líderes da igreja. Mas é ali, no pequeno grupo, que nós temos esse alimento. É no pequeno grupo, na célula, que nós temos a proteção. Precisamos proteger aquelas pessoas. Irmãos, pensa no bebê. O bebê nasceu. Primeira coisa que você faz, normalmente, quem tem condições, é comprar um bercinho adequado para colocar o bebê. Não é isso? Tem gente que já compra o berço antes do bebê nascer, já fazendo uma forcinha, né? Ou é o marido ou a esposa, compra um berço antes do bebê nascer, tipo assim, ó, acho que está na hora da gente poder ter um bebê. Mas o que acontece? Você tem um berço, você coloca o seu filho ali, ou a sua filha ali, aquele berço, na sua visão, ele é um ambiente protegido. Você coloca almofadinhas do lado, suspende, né, para que ele não possa rolar e possa cair. Você coloca ali um cortinado, né, uma cortinazinha lá, para poder proteger dos mosquitos.
todo cuidado que você tem com o bebê, é assim que também funciona lá na célula, no pequeno grupo. A gente tem cuidado um com o outro, de proteger, de ajudar. Daquele irmão que está passando um momento difícil, a gente está junto. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Ou daquele novo convertido que conheceu Jesus, que está sedento, mas não sabe o que fazer. Você vai com calma, você vai ajudando, vai protegendo, porque o inimigo vai tentar tirá-lo da presença do Senhor. O inimigo vai tentar derrubá-lo. O inimigo vai tentar destruir a fé que ele alcançou em Cristo Jesus e o arrependimento dos seus pecados. Por isso que há um momento de proteção. Mas também, no pequeno grupo, na célula, tem o ensino. Ensinar. A gente não faz isso com as crianças? A gente não vai ensinando? Todos os dias a gente está ensinando. Até hoje, os nossos filhos que já são adultos, nós continuamos ensinando. E muitas vezes eles também nos ensinam, trazem algum tipo de ensino. Então, eu quero que os irmãos compreendam, eu quero que a igreja entenda, que ali não tem nada de místico, não tem nada de lavagem cerebral, não tem nada antibíblico. Tudo que vai acontecer ali está na Bíblia. E é apenas uma forma da gente poder cuidar uns dos outros, num grupo menor. Irmãos, é muito mais fácil você estar num grupo de 10, 12 pessoas, 15 pessoas, você está ali reunido, e vocês cuidarem um do outro, do que simplesmente num grupo de 300 pessoas. Como que nós podemos cuidar um do outro em 300 pessoas? Uma pessoa cuidando das outras? Não tem condições. É um momento muito especial. É um momento de amor. É um momento de amor. Então nós vimos que o evangelismo que acontece na célula, ele gera alimento, ele gera proteção, ele gera ensino e ele gera amor. A pessoa precisa ser amada. Tem um testemunho de um rapaz que hoje é pastor, e ele disse que quando ele foi e ele estava envolvido com drogas, a vida dele estava uma confusão danada, e quando ele foi numa reunião de célula, ele se sentiu acolhido, ele se sentiu amado, e por causa da atitude de amor e de acolhimento daquelas pessoas da célula, ele foi alcançado por Jesus. Jesus transformou a vida dele. Hoje ele é um pastor que prega a mensagem de salvação de Cristo Jesus. A vida da célula, ela é baseada no amor. O amor deve ser a característica e a marca de todo cristão. Jesus diz que nós seríamos conhecidos se nós nos amássemos uns aos outros. Como o pastor Eliu gosta de dizer, nós temos que nos amar, amássemos uns aos outros e não nos amassássemos uns aos outros. Essa é a vida da igreja. A vida da igreja em que as pessoas vivem o amor. E também, como objetivo, nós encontramos que no pequeno grupo, na célula, há o serviço. Cada pessoa que participa, que se envolve no pequeno grupo e na célula, ele trabalha. Ele desenvolve ali os dons espirituais que Deus deu a ele. De repente, o dom do ensino, o dom da misericórdia, o dom da oração, não sei. O dom que Deus te deu, o dom espiritual é uma dádiva de Deus. Você não pede, você ganha de Deus. Você pode pedir o fruto do Espírito, não o dom espiritual. Então, ali você vai exercitar os seus dons, você vai servir a Deus. Que é coisa mais importante e mais alegre do que você estar servindo ao Senhor, abençoando a vida do irmão? Os dons espirituais que nós recebemos de Deus, meus queridos irmãos, é para a glória de Deus e para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para ninguém ficar se apresentando, não é para ninguém ficar se mostrando, dizendo que tem isso, que tem aquilo, nada disso. É para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Nós temos várias bases bíblicas que encontramos a ideia dos pequenos grupos, das células, em vários textos bíblicos. Eu gosto muito do texto de Marcos 3, de 13 a 14, quando Jesus inicia seu ministério e ele chama 12 discípulos, 12 homens
homens diferentes, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores comuns, homens que passaram a caminhar com Jesus. Mas um dos textos que gosto muito tem a ver com uma casa que Jesus frequentava, que era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa em Betânia. 3 irmãos. Provavelmente Marta era a irmã mais velha e Lázaro era o caçula. E era uma casa onde Jesus gostava de frequentar. E normalmente quando Jesus ia àquela casa, a casa de Marta, Maria e Lázaro, ele então levava consigo Pedro, João e Tiago. Então você conta, Marta, Maria e Lázaro, Pedro, João e Tiago e Jesus. 7 pessoas. Formavam ali um grupo pequeno, formavam ali uma célula, que era um momento de cuidado, um momento muitas vezes em que Jesus estava ali para descansar do trabalho missionário que ele estava fazendo. Então era um momento de cuidado, era um momento de estar crescendo também. Quantas vezes Jesus esteve ali e eles puderam crescer? Quantas vezes Jesus esteve ali e ele pôde ensinar algo para aquelas pessoas? E as pessoas que conheciam Jesus através daquela família, através daquele grupo pequeno, quantas pessoas foram alcançadas? Tanto que quando Jesus esteve ali, depois que Lázaro morreu, existiam muitas pessoas que estavam visitando Marta e Maria, consolando aquelas irmãs. E quando Jesus chegou, ele viu aquela galera, um grupo de pessoas ali, e ele também pensou o seguinte: muitas pessoas que já tinham tido contato com ele. Mas aquele momento, quando Jesus observa o que estava acontecendo no coração de Marta e no coração de Maria, a Bíblia diz em João 11:35 que Jesus chorou. Jesus chorou. E aquelas pessoas que conheciam Marta, Maria, Lázaro, Jesus, Tiago, Pedro e João, que talvez já tiveram contato com eles, que talvez estiveram até na casa deles em alguma das oportunidades, as pessoas disseram para umas para as outras: vede como os amava. Olha como que Jesus amava essa família. Poxa, por que ele não veio antes para poder curar Lázaro? E quando nós lemos a história de João 11, nós vemos que Jesus faz um dos grandes milagres ali. Ele ressuscita Lázaro. Lázaro, que havia morrido já fazia 4 dias. E olha só, 4 dias, e as pessoas estavam ali, ajudando a Marta e a Maria. E Jesus então ressuscita Lázaro. Jesus traz vida para aquela família. Jesus mostra o poder de Deus de ressuscitar os mortos. A morte não tem poder sobre Jesus. É algo que nós vamos experimentar se ele não voltar antes. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte, ela não nos amedronta, ela não nos assusta. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, porque um dia abriram o seu coração para Cristo Jesus, para a mensagem do Evangelho, sabem que se partirem deste mundo hoje, estarão nos braços do Pai, estarão entrando nas mansões celestiais. Por isso que eu tenho convicção disso. Mas não é porque eu tenho convicção disso também que eu vou viver de maneira desregrada, que eu vou fazer as coisas erradas da minha vida, que eu vou procurar destruir a minha saúde, só porque não, eu estou salvo em Jesus, então se eu morrer eu vou para o céu, então por causa disso eu vou comer muito doce, eu vou comer muito bolo, eu vou fazer muita coisa errada com a minha saúde. Claro que não. Estou falando isso por causa da minha saúde, né? Os irmãos sabem que eu sou diabético, tipo 1, e eu não posso comer doce, coisas doces. Não é pelo fato de eu ser salvo que eu vou descuidar, porque o meu corpo, enquanto eu estou vivo, é o templo do Espírito Santo. É a casa de Deus, onde Ele habita. Na minha vida, no meu coração, na minha mente. Agora, se eu não cuido bem da minha casa, da minha vida, estou pecando. Estou pecando. Sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade.
Quando nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, como deveríamos cuidar, para podermos assim honrar a presença do Espírito Santo na nossa vida, estou pecando. Tenha cuidado com isso. Mas foi naquela casa em Betânia que Jesus então trouxe assim uma experiência marcante para aquela família. E eu entendo, meus irmãos, que missões de casa em casa começa quando o meu coração, sem preconceito, ele é quebrantado por amor ao próximo. Você quer a melhor coisa? Você abrir a sua casa para receber pessoas que precisam ouvir de Jesus. Você já parou? Não sei se você, talvez alguns irmãos aqui já tenham experimentado isso. Você abrir a porta da sua casa e você receber um casal convidado de amigos, e você ficar muito contente porque eles foram na sua casa, e ali você poder compartilhar de Jesus com eles. Isso é algo especial. Isso é cumprir o ID de Jesus. Isso é estar trabalhando na grande colheita. Porque eu não estou deixando para os outros evangelizarem. Porque eu não estou deixando para os outros discipularem. Jesus nos chama para fazermos discípulos e não membros de igreja. Então o discipulado ele é muito além apenas do que pregar o evangelho. É você acompanhar, é você cuidar, é você dar comida balanceada, é você amar. Tudo isso que a gente pode conviver e experimentar dentro de um pequeno grupo. 10, 12, 15 pessoas. Nós podemos experimentar isso. Na terça-feira dessa semana, se Deus assim me permitir, depois que eu sair aqui da nossa jornada de oração, eu vou visitar um casal que eu levei, que eles conheceram Jesus na célula que se reunia na minha casa lá em Jardim Camburi. Eu vou visitar o casal, vou estar com eles, matar a saudade, consolidar aquilo que eles aprenderam sobre Jesus, a importância de Jesus na vida deles. Irmãos, a primeira vez que eles foram na minha casa, eu fiquei feliz, fiquei radiante. E a minha casa não, é uma casa simples, sofá, nem mesa eu tenho uma bancada lá na sala, nem mesa eu tenho, é uma bancada. E eles foram, e nós conversamos, nós cantamos. Piano eu tenho em casa, isso nós temos, né? E a minha mulher então tocou o piano, nós cantamos e falamos de Jesus. Eu usei o texto de Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Foi um momento muito especial. É um momento em que nós estamos ali dispostos a abrir a nossa casa, a abrir a nossa vida, para podermos falar de Cristo. E o que é gostoso na vida de pequenos grupos ou das células, é que ali você compartilha a sua vida. É vida na vida. Por isso que os relacionamentos são importantes. Por isso que quando as pessoas estão passando por um momento difícil, as células se reúnem em oração pela vida daquela pessoa. Quando ela está com um momento difícil, a célula vai, ajuda. Quantas vezes, irmãos, eu tive que sair, não pelo fato de eu ser pastor, mas pelo fato de eu sair e ir cuidar de pessoas que estavam nos hospitais de madrugada. Eu me lembro de uma situação muito interessante, terminando a minha palavra nessa noite. Na igreja onde eu coordenava as células e os pequenos grupos, existia uma célula que se reunia toda quinta-feira. E num domingo, nós estávamos no culto e eu estava no momento dando os recados, avisando, chegou uma notícia para mim, que o filho de uma das nossas irmãs da igreja havia falecido num acidente de moto. E aí então eu vi aquele aviso, né, me pegou de surpresa aquilo ali, e eu então anunciei para a igreja, para nós podermos estar em oração, né, porque aquela irmã não estava presente. Irmãos, na hora que eu anunciei, dizendo que o filho dessa irmã havia falecido por conta de um acidente de moto, eu acabei de falar, eu observei imediatamente 10 pessoas que faziam parte da célula dessa irmã, se levantaram, saíram e foram na casa dela. Foram na casa dela.
foram prestar solidariedade, foram cuidar, foram ajudar, chegaram ali, então ajudaram. Ela estava toda perdida, não sabia o que fazer, e aqueles irmãos, usados pelo Senhor, foram lá para dar o apoio para aquela mãe que havia perdido o seu filho, de maneira trágica, num acidente. É o povo de Deus, é a igreja de Jesus, que se reúne de casa em casa. É a igreja de Jesus que se reúne aqui nas grandes celebrações para compartilharmos aprendizados da palavra de Deus e podermos experimentar, viver isso toda semana na nossa célula ou no nosso pequeno grupo. Missões de casa em casa significa nós abrirmos a nossa casa para ser uma porta-voz de anunciar o Evangelho de Jesus, com a nossa própria vida, juntamente com a vida de outros irmãos. É isso, irmãos, somente isso. Por isso que muitas vezes eu digo isso, né, que as pessoas não conhecem, não sabem e falam. É certo que aconteceram alguns exageros no início dos anos 2000, até 2004, muitos exageros aconteceram, que deformaram a ideia do texto bíblico, da igreja que se reúne nas casas. Mas com o passar do tempo, com a maturidade que a igreja do Senhor está adquirindo, e com o entendimento bíblico, nós estamos vendo que esse é o tempo de nós fazermos a diferença. Vai chegar um tempo, meu irmão, não é hoje, mas vai chegar um tempo em que você vai sentir um arder tão grande no seu coração, que você vai querer abrir a sua casa para receber pessoas para ouvirem de Jesus. E a minha oração e o meu desejo é que a sua vida seja uma vida dedicada ao Senhor, para que você possa fazer da sua casa um lugar de cuidado, um lugar de amor, um lugar de uma comida equilibrada, um lugar de proteção, um lugar de ensino. E aí você vai ver a igreja do Senhor crescer. Amém. Glória a Deus. É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos expandir o Evangelho. Creia que Deus pode usar a sua vida para você fazer a diferença na vida das pessoas que moram ao seu redor. Sabe por que tem muita gente que não gosta de se envolver com o trabalho dos pequenos grupos ou das células? É porque dá mau testemunho na rua ou com os vizinhos. E aí, como é que ela pode chamar uma pessoa para ir na casa dela, para ouvir de Jesus, se ela dá mau testemunho? Talvez, não sei, estou apenas conjecturando, algo que eu li e que levantou uma estatística daqueles que rejeitam, muitas vezes, trabalhar dessa maneira. Pense, lembre-se dos textos bíblicos, dos textos que o apóstolo Paulo mesmo disse, né? E a igreja que está em sua casa, falando para Filemon, a igreja que está na sua casa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que nós sejamos uma igreja, que em todos os momentos, aonde nós estivermos, nós possamos estar falando de Jesus, quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja no meu local de trabalho, que eu possa falar de Jesus, que eu possa ganhar pessoas para Jesus, que eu possa discipular. Discipular é compartilhar a sua vida de Jesus com aquela pessoa. Discipular a pessoa e levá-la a um compromisso com o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esses momentos. Obrigado por esses movimentos que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque muitos foram corajosos. Muitos, ó Pai, pararam e escutaram o que eu tinha a dizer nesta noite.
aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, porque fazia parte desse trabalho de missões. Muito obrigado. Obrigado também por aqueles que levantaram e saíram, porque não sei, Senhor, se é um preconceito, se tem raiva, se tem alguma coisa que aconteceu, não sei. Mas eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor trate do coração e da vida deles, ó Pai. Que não deixe, Senhor Deus, que eles não venham experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas como igreja. E que nós possamos juntos crescer e permanecer fiéis à Tua palavra. E possamos ser igreja nas grandes celebrações do fim de semana, mas também juntos, de casa em casa, durante as semanas, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor. É a oração que fazemos, no nome de Jesus.